Aleluia. E agora é fazer menção da palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos estar lendo aqui no livro de 2 Samuel, do seu capítulo 23 e verso 11. Aleluias. Glórias a Deus. Quero agradecer aqui também nosso pastor Evaldo, pastor Vanderlei, nossos irmãos, pela essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Aleluias. Glórias a Deus. 2 Samuel, do seu capítulo 23, verso 11. Isso aqui é uma passagem bem clássica, bem conhecida. Aleluias. Que diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém, irmãos? Não pode se assentar? Glórias a Deus. O Senhor é bom, o Senhor está conosco nessa noite. Eu creio que em poucas palavras o Senhor há de falar conosco nesta noite. O Senhor, Ele não despede o seu povo de mão vazia. Aleluia. Mesmo que for em 5, 10 minutos, o Senhor encherá as nossas mãos de bênçãos do céu nesta noite. Amém? Aleluias. 2 Samuel, do seu capítulo 23. Aleluias. É um livro muito especial que o Senhor deixou para nós, que vem falar das últimas palavras do rei Davi. E esse capítulo de 23 de Samuel, ele também é paralelo ao primeiro livro de Primeiras Reis, que também é a última palavra do rei Davi, as últimas palavras. Mas a diferença é que no Primeiras Reis, as palavras de Davi é a palavra de ordenância para o próximo rei que havia de assumir o trono dele, a saber, o rei Salomão, o seu filho. E no capítulo 23 de 2 Samuel, a palavra de Davi aqui é uma palavra de agradecimento. Aqui Davi, ele já está na sua idade, mais ou menos aí de 80 a 85 anos, já está na sua velhice. E esse Davi aqui que aparece no livro de Samuel, 2 Samuel 23, não é o mesmo Davi que aparece lá no capítulo 16 de 1 Samuel, um jovem que matou um urso, que matou um leão. Esse Samuel aqui já está, esse Davi aqui já está diferente. Esse Davi já tinha passado por muita luta, já tinha vencido muitas batalhas, já tinha vencido muitas guerras, já tinha lutado muito com povos diferentes. Davi já tinha enriquecido, Davi ajuntou muito ouro, muito dinheiro, para que seu filho Salomão construísse o templo e fazia aquilo que o Senhor tinha ordenado. E Davi, nas suas palavras de agradecimento ao Senhor, no seu capítulo 23, do verso 2, ele vai dizer: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Aqui Davi ele reconhece que ele não foi
totalmente. Ele teve as suas falhas também, só que ele foi um grande homem de Deus ali, um grande rei. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. E aqui Davi, ele está agradecendo ao Senhor por tudo que ele conquistou, por toda a riqueza, por toda a saúde. Só que Davi aqui, ele está sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Só que Davi, ele não é grato somente a Deus aqui. Davi também, ele é grato aos homens que o ajudaram a chegar onde ele chegou. Aleluias. Davi, ele não chegou aonde ele estava sozinho. Ele tinha companheiros que lutavam ao lado dele. Então Davi soube a ser grato. Coisa mais linda, irmão, é quando nós somos gratos aos nossos irmãos que nos ajudaram. Deus abomina essas pessoas que não são gratos aonde que elas chegaram. Sim, talvez ela chegou sozinho, teve batalha, teve perseguição, mas alguém ajudou ela a chegar ali. E Davi, ele foi grato a Deus e foi grato a esses homens, os homens de guerra, homens valentes. E no seu verso 8 adiante vai dizer os valentes de Davi. Homens que ajudaram Davi a chegar onde ele chegou. Aleluias. E Davi foi grato a este homem. Então Davi, quando ele pega esse papel e caneta, ele senta para descrever as maravilhas que Deus fez para ele, a partir desse verso do capítulo 23. Davi, ele vai escrever a gratidão, o que Deus fez para ele, os amigos dele, aqueles que lutavam com ele. Ele não só descreve o nome dos homens que estavam com ele, que chegaram até ali com ele, mas ele escreve, ele faz questão de escrever o nome dos homens e o que eles fizeram com ele nas batalhas. Aleluias. E a gente vê aqui no verso... Aleluias. Que no verso 8... E estes são os nomes dos valentes de Davi. Aleluias. E aqui no verso 11... No verso 10, vai dizer de um homem, a qual ele lutou tanto, com garra. A Bíblia diz que a espada chegou a grudar em suas mãos. Então Davi, ele poderia chegar onde ele estava escrevendo: eu ganhei tudo, eu fiz tudo, eu enriqueci. E agora vocês, aleluias, Deus está com vocês. Não, ele fez questão de falar o nome dos homens que lutou com ele. E quando Davi encontrou esses homens, Davi, ele estava correndo do rei Saul, estava fugindo. E Davi, ele chegou até uma caverna chamada Adulão. Um lugar chamado Adulão, onde que tinha várias cavernas. Em 1 Samuel 22 vai dizer que ali Davi, ele encontra mais ou menos uns 400 homens. E no seu capítulo 22 de 1 Samuel, vai descrever como era este homem, esses homens. Esses homens eram uns homens desgostosos, eram uns homens endividados, uns homens que não tinham mais prazer de viver, estavam ali naquela caverna. Homens devedores que perderam até mesmo as suas casas, as suas fazendas, suas riquezas. E ali naquelas cavernas já era a moradia deles. Davi não encontrou esses valentes dele no shopping. Davi não encontrou esses valentes dele vestindo o melhor calçado, a melhor roupa. Davi não encontrou esses homens no melhor carro, não. Davi encontrou esses homens que ajudaram ele a chegar onde ele chegou, dentro de umas cavernas.
homem que não tinha mais prazer de viver, homem que até mesmo comia e não sentia sabor do alimento, homem que não queria nem ver o sol nascer mais, homem que estava desprazeroso da vida, descontente com tudo. Talvez tinha até homens ali que já tentaram pela sua própria vida se matar. Aleluias. E agora Davi fugindo do rei Saul. Davi se adentra dentro dessa caverna e depara com esses homens. Aleluias. Quando Davi depara com esses homens, eu creio, não está escrito na Bíblia, mas Davi começa a perguntar a esses homens: espera aí, mas por que você está aqui? Eu falei: eu estou aqui porque eu estava devendo, pegaram a minha casa, então para mim não perder minha família eu vim para cá. Chegava para outro: mas por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque tentaram me matar, devido a isso tomaram as minhas terras, então eu estou aqui. E aqui agora é minha moradia. Então eram homens que não tinham mais prazer de viver. Eram homens que, aleluias, estavam ali esperando o tempo passar, esperando a morte. Só que Davi, ele tinha uma promessa de ser rei, de sentar ao trono. Aleluias. Ele estava fugindo de Davi, de Saul. Mas ele tinha uma promessa do Deus vivo e fiel. Aleluias. Mas como todas as pessoas têm promessa de Deus, as coisas não é fácil. Até Davi se assentar no trono não é fácil. Não foi fácil. Aleluias. Ele sofreu perseguição. Aleluias. Mas ali ele encontrou nos homens. Os homens olhou para Davi. Foi para você agora. Meu pensamento assim, Davi chegando para aqueles homens: mas espera aí. Você está aqui por causa disso, disso, disso. E Davi conversando com eles, talvez Davi falou bem assim: ó, eu tenho uma promessa de Deus para mim. Eu tenho uma promessa de um dia ser rei. Mas vocês não vão se matar não. Para com isso. Tira esse pensamento da cabeça. Se vocês for fiel a mim, se vocês for grato a mim, aleluias. Quando eu chegar no trono, quando eu ser rei, glória a Deus, eu vou recompensar cada um de vocês, mas vocês vão ter que lutar comigo. Isso é Davi já forjando um exército para ele. Glórias a Deus. E Saul atrás de Davi. Nós também éramos assim. Um dia nós estávamos trancafiados numa caverna. Aleluias. Mas Deus, glória a Deus, com a sua excelência, Deus, Ele nos encontrou. Aleluias. Na sarjeta. Talvez você estava descontente com a sua vida, com desprazer de viver. Mas Deus te encontrou. Aleluias. O Davi, o rei por excelência, nos encontrou um dia. Oh, glória, glórias a Deus. E Deus nos fez a promessa: ó, ser fiel a mim, obedeça a minha palavra, porque um dia eu vou voltar, um dia eu sentarei no trono com meu Pai, um dia eu vou voltar e levarei vocês para junto comigo, mas ser fiel a mim, glórias a Deus. Um dia estava desgostoso da vida, estava endividado, não tinha mais perspectiva de vida, mas Deus nos encontrou. E aqueles homens viram uma luz no fim do túnel. Aí falou: então tá bom. Você promete mesmo, se você vai ser rei? Você vai ser rei, você vai nos dar o que você está prometendo? Não. Pode ter certeza que quando eu assentar no trono, aleluias, eu vou dar o que eu estou prometendo a vocês. Glórias a Deus. E Davi formou um grande exército ali, na caverna de Adulão. As qualidades dos homens da caverna, aleluias, que estavam ali, era homem em aperto, homem sem saída, homem que não tinha perspectiva de vida, homem desgostoso, igual diz em 1 Samuel, no seu capítulo 22,
E agora Davi faz um pacto com esses homens. Davi, se vocês for fiel a mim, ser obediente a mim, aleluias. Se vocês lutar comigo e eu conseguir chegar até onde essa promessa foi feita a mim, vocês vão fazer parte disso. Aleluias. Agora Davi assume o trono, lutando com estes homens, lutaram com ele, e Davi assume o trono, e agora Davi vai recompensar este homem a qual ele tinha falado que ia recompensar. E eu vejo assim, no meu modo de imaginar, uma fila e Davi recompensando aqueles homens. Você vai ficar com isso, você vai ser aquilo. E Davi recompensando esses homens. E agora um moço, um rapaz na fila, Samá. Glórias a Deus. Quando chega a vez de Samá, Davi dá aquelas papelzinho na mão dele, é o seguinte: agora você é um pequeno pedaço de terra que você vai ganhar. Samá, com toda alegria, um homem que vivia na caverna, não tinha perspectiva de vida nenhuma, não tinha nada, perdeu tudo. E agora ele ganha só um pedacinho de terra. Aleluias. Eu fico imaginando a alegria daquele rapaz quando recebe aquele pedacinho de terra que agora era tudo para ele. Glórias a Deus. Talvez não valia nada, era só um pedacinho de terra. Enquanto estava lá cheio de mata, era só um pedacinho de terra. Só que Samá ganhou aquele pedacinho de terra e se alegrou. E eu vejo Samá no outro dia indo lá, dando uma limpeza naqueles matos, tirando aquele mato, limpando aquela terra, aquele pedacinho. Era só um pedacinho de terra. Talvez ninguém dava valor para aquele pedacinho de terra, mas Samá estava lá, limpando aquele pedacinho de terra. Só que agora Samá vai começar a plantar, e aquela terra vai começar a produzir, e vai atrair olhares para aquela terra. Glórias a Deus. E quanto era um pedacinho de terra cheio de mato, não atraía olhares, mas agora Samá assume o pedaço de terra, agora atrai olhares. Quantas vezes com nós não é assim? Às vezes, aleluias, nós estamos com um pedacinho de terra. Talvez está sujinho, está cheio de mato. Mas quando nós cuidamos, ninguém quer esse pedacinho de terra, ninguém quer esse cargo. Mas quando a pessoa assume, quando Deus dá, não, você vai assumir isso aqui. Quando as coisas começam a dar certo, começa a atrair olhares. Glórias a Deus. Às vezes não é o pedacinho de terra, talvez não é o cargo, mas é quem está lá. É quem assumiu aquele pedaço de terra. Talvez o problema não é com o pedacinho de terra, talvez é com a pessoa que assumiu o pedacinho de terra. Glórias a Deus. Mas Deus fala nessa noite, o pedacinho de terra é seu. Ninguém vai assumir esse pedaço de terra porque ele tem dono, ele te deu, ele é seu. A família que você tem é sua. O diabo ele não pode ir com a sua família, com o seu filho, com o seu marido, com o seu casamento, porque é teu. Aleluias. E é só você para valorizar isso. Ninguém vai valorizar isso para você. E Samá, ele limpa aquele pedaço de terra e atrai olhares. E a Bíblia vai dizer que os filisteus, e já começa a nascer aquelas lentilhas bonitas, ficaram verdinho. Agora os filisteus vai vir, eles não vão vir contra uma nação, ele vai vir contra um pedacinho de terra. Glórias a Deus. Olha só como um pedaço, coisa pouca, atrai olhares, olhares maldosos. E Davi sabia muito bem disso, que quando Deus deu a promessa a ele, atraiu o olhar do rei Saul. E rei Saul vem com toda a cólera, com toda a raiva, querendo matar Davi, porque sabia que Davi ia reinar no trono de Israel. E a Bíblia vai dizer que agora os filisteus vêm querendo tomar aquele pedaço de terra. E quando eles se ajuntam para tomar aquele pedaço de terra, a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam com Samá fugiram todos, Samá ficou sozinho. Na hora do churrasco, na hora da comilança, todo mundo estava com ele.
estamos juntos, vamos para cima, é nós. Mas quando os filisteus se ajuntaram para tomar a terra do Samar, todos correram, o Samar ficou sozinho. Só que o Samar, ele não para, ele não vai para o canto, fica ali com medo, porque hoje a gente vê muitos que para de vir para a casa do Senhor, eles estacionam. Por que você parou de vir para a casa do Senhor? Não, eu parei porque eu estou tomando a decisão. O crente, ele não para tomar decisão. Samar, ele não parou para tomar decisão. Samar, ele foi para o meio do seu lote, no meio daquele pedacinho de terra, para salvar aquele pedacinho de terra dos filisteus. Ele não pensou, ele não parou. O crente, ele não para tomar decisões. O crente, ele trabalha, ele está caminhando e tomando decisão. Porque quando você para tomar decisão, se você ir para a Vitória, se você pegar uma via de carro, você não vai parar na via para você vai para a esquerda ou para a direita. Pode acontecer duas coisas: ou o carro bate no seu carro, vem atrás, ou você ouve muita buzina. Então, se você parar para tomar decisão, você vai ouvir vozes. Aleluia, isso é perigoso. Então, nós não podemos parar para tomar decisão. A gente tem que tomar decisão andando, caminhando, fazendo a obra do Senhor. Aleluias. E é muito perigoso quando você para tomar decisão. Às vezes a gente vai na casa de um, eu parei porque eu estou tomando uma decisão. Não para tomar decisão. Toma decisão caminhando para a obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez se Samar, ele ficava no canto, não, estou tomando a decisão para ver o que eu quero, para ver o que eu vou fazer. Os filisteus já vinham no arraial, ali nas lentilhas, já acabava com tudo. Mas ele não parou para tomar decisão. O crente, ele não para tomar decisão. A gente já viu o pastor parar para tomar... Já viu o pastor ficar 15, um mês, cadê o pastor? O pastor sumiu. Acho que não, acho que é porque ele está desanimado, está tomando decisão. Não. Ele está todo dia na igreja fazendo a obra, mas ele toma decisão. Imagine se parar para tomar decisão. Ninguém para tomar decisão. Estamos na obra do Senhor. Nós tomamos decisão andando, batalhando, fazendo a obra. Samar, ele para ali no campo de lentilha, vem os filisteus, e a Bíblia diz que ele, aleluias, o Senhor operou uma grande vitória na vida de Samar, porque ele parou e enfrentou aqueles filisteus. Era um pedacinho de terra. Talvez você não dá nada onde que você está ocupando hoje, o cargo que você ocupa hoje, talvez você não dá nada. Não é só um cargo, ninguém quer isso. Não quer isso enquanto não tem ninguém. Mas depois, quando Deus coloca um dele lá, aleluias, atrai olhares. Mas Deus fala nesta noite: defenda o que é seu, defenda o que Deus colocou nas suas mãos, defenda o que Deus ele colocou nas suas mãos para você fazer. Não para de fazer o que Deus colocou em suas mãos, porque um dia ele vai vir e um dia ele vai recompensar você, assim como Davi chegou e recompensou aqueles homens ali. Deus irá de nos recompensar pelo trabalho que nós temos feito aqui nessa terra. Oh glórias, aleluias. E Samar, aleluias, foi vitorioso. Samar foi vitorioso de uma maneira poderosa. Claro que Samar sozinho, com a sua força, só com a sua força, não ia conseguir nada. Mas Deus estava lutando com ele e por ele. Aleluias. E que nós sejamos assim, igual Samar, lutando, prevalecendo contra os inimigos. E se Deus colocou algo em nossas mãos, vamos lutar por aquilo que Deus nos deu. Vamos lutar pelos nossos filhos. Vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar, aleluias, por algo que Deus colocou em nossas mãos. Não vamos desfalecer o nosso coração. Aleluia, vamos ser valentes. Porque um dia Deus colocou nas nossas mãos. E um dia Ele vai te pedir: peraí, o que você granjeou? O que você tem feito com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Você é meu valente. Aleluias, glórias a Deus. Como o pastor Evaldo falou aqui, que aqui era para estar com muito mais homens do que está aqui hoje. Quem sabe, eu não sei, talvez alguns pararam para tomar decisão. Está tomando decisão. Eu não sei o que eu faço da minha vida, estou tomando decisão.
que nós viemos ser igual Samar, irmãos, que nós não viemos parar, que nós não viemos desfalecer o nosso coração. Aleluias, o inimigo está vindo. Nós estamos vivendo uns dias que não está nada fácil. Nós estamos vivendo em um dia que tudo está se apertando, está se afunilando. Nós não temos tempo mais para negligenciar as coisas de Deus para as nossas vidas. Não temos tempo mais para parar, para pensar o que nós vamos fazer, não. O tempo é hoje, é fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Amém? Glórias a Deus. E essa palavra que eu deixo para os irmãos, a qual Deus colocou no meu coração, que os irmãos venham orar por mim, orar pela minha vida. E igual eu falo para os irmãos que a gente não tem um costume, mas Deus ele tem um chamado na nossa vida, e não tem jeito, é fazer. Deus ele chamou, é estudar e fazer, pastor Evaldo, não tem jeito de recuar mais, é ir para frente. Aleluias. Se não der certo a primeira vez, a segunda vai dar certo, a terceira, mas um dia vai dar certo. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.